Bom dia, Beatriz, tudo bem? Está me ouvindo? Tá. Hoje a gente vai falar sobre orações eh, eh, subordinadas, tá? Então, a gente já viu na aula passada as orações coordenadas, e hoje a gente vai falar sobre as subordinadas substantivas e as subordinadas adjetivas, ok? Vamos lá. Bom, a gente viu na aula passada as orações coordenadas, né? Elas são aquelas orações que elas são independentes, né? Que ela não precisa de uma outra oração, né? Para que ela tenha sentido. E a oração subordinada, o nome já diz, né? Ela está subordinada, né? Ela está subordinada a uma segunda oração, tá? As orações subordinadas, elas podem ser substantivas e podem ser adjetivas e podem ser também as adverbiais, tá? A gente vai começar com as orações subordinadas substantivas. Uhum. As orações subordinadas são aquelas que possuem uma relação de dependência com uma outra oração, chamada de principal. Então, na oração principal, na oração subordinada, a gente vai ter a oração principal e vamos ter a segunda oração, que vai ser subordinada à primeira oração, que seria essa oração principal. Tá? As conjunções integrantes que são responsáveis em ligar a oração principal à oração subordinada é o que e é o se. Tá? A gente vai encontrar que e se normalmente numa oração subordinada, tá? As orações subordinadas substantivas, elas vão exercer função de sujeito, quando ela for subjetiva, vão exercer uma função de objeto direto, ela vai ser objetiva direta, vão exercer função de objeto indireto, ela vai ser objetiva indireta, vai vão exercer função de complemento nominal, vai ser completiva nominal, predicativa, quando ela tiver função de predicativo, e apositiva, quando ela tiver uma função de apositivo, tá? A subjetiva, como eu falei, ela exerce uma função de sujeito da oração principal. Por exemplo, é fundamental que você chegue antes da reunião. Eu tenho a primeira oração aqui, é fundamental. Primeira oração. Segunda oração, que você chegue antes da reunião. Então, veja que quando eu falo é fundamental, eu preciso de uma segunda oração, tá? Ela não tem sentido sozinha, ela não é de oração ordenada. Então, ela precisa da segunda oração. Então, olha, é fundamental que você chegue antes da reunião. Então, a primeira oração é a oração principal e a segunda oração está com a função de sujeito da segunda oração. O que é fundamental? Que você chegue antes da reunião. Está com função de sujeito em relação à oração principal, tá? É necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Eu pergunto, o que é necessário que você se apresente ao serviço amanhã, né? Então, eu estou respondendo. Quando eu faço a pergunta o que é que, quem é que, né? Estou procurando o sujeito. Então, eu pergunto assim, o que é necessário que você se apresente ao serviço amanhã? Aqui está com a função de sujeito. Sujeito em relação à oração principal que é necessário. Tá vendo? Ó? E eu tenho o que? O conectivo que. Tá vendo? Foi anunciado que Pedro é vencedor do concurso. O que é que foi anunciado? Que Pedro é o vencedor do concurso. Tá? Função de sujeito em relação à oração principal.
Não era permitido que os menores de idade entrassem no bar. O que é que não era permitido? Que os menores de idade entrassem no bar, né? Função de sujeito em relação à primeira oração, que é a oração principal. Constatou-se que o lápis era dele. O que é que constatou-se? Que o lápis era dele, né? Estou respondendo o que é que o lápis era dele, sujeito da primeira oração, que é constatou-se, oração principal. É comum que as pessoas se sintam estressadas. O que é comum? Que as pessoas se sintam estressadas. Sujeito em relação à primeira oração. Então, a segunda oração com função de sujeito. Então, sempre que a oração estiver com a função de sujeito, ela vai ser uma oração subordinada, porque está subordinada à primeira oração, né? Substantiva e subjetiva. Objetiva direta é quando ela tem a função de objeto direto, tá? Como que eu acho quando ela é um objeto direto? Quando eu faço a perguntinha com o que, ou seja, quando eu não tenho preposição, tá? Deve já conhecer as preposições, né? Que são coisinhas lá da quinta série que vocês já decoraram, suponho eu, né? Que é o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, trás. Então, veja, quero que você seja meu marido. Quando eu falo quero, né, eu tenho o sujeito aqui. Quem é que quer que seja meu marido? Eu. Eu tenho o sujeito, então eu sei que ela não é subjetiva, né? Então, eu quero a oração principal porque eu tenho o sujeito. Quero o quê? Que você seja meu marido, tá? O verbo é quero, ele é um verbo transitivo direto, porque ele não tem preposição. Eu pergunto, quero o quê? Que você seja meu marido, está completando o verbo, né? Está completando o verbo, eu vou ter uma oração subordinada objetiva direta, porque não sei se vocês lembram, a oração, o objeto direto completa um verbo transitivo direto, e o objeto indireto vai completar um verbo transitivo indireto. Tá? Os funcionários não sabiam. Opa, saiu fora aqui. Os funcionários não sabiam que era dia de despedimentos, né? Eu tenho sujeito, né? Quem é que não sabia que era dia de despedimentos? Os funcionários. Se eu tenho sujeito, então ela não é subjetiva. Eu leio a frase até o verbo e digo, os funcionários não sabiam. Não sabiam o quê? Que era dia de despedimentos. Então, essa segunda oração está completando o verbo, não sabiam. Sabiam o quê? É um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele vai ser um objeto direto, função do objeto direto. Né? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Os jornalistas perguntaram quem daria a entrevista. Né? Os jornalistas perguntaram o quê? Quem daria a entrevista. Pergunto com o quê? Verbo transitivo direto, objeto direto. Quem daria a entrevista? Portanto, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O estudante afirmou o quê? Precisar de ajuda, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ela vai ser objetiva indireta, né? Quando ela está com a função do objeto indireto. Então, o verbo vai ter que ser um verbo transitivo indireto. Gostaria de lembrá-los que não irei hoje. Gostaria de lembrá-los de quê? De que não irei hoje. Veja, quando eu faço a pergunta, eu pergunto assim, gostaria de lembrá-los de que? Estou usando a preposição de, né? Se eu estou usando a preposição, eu sei que o verbo é transitivo indireto. E eu respondo com preposição também, ó, de que não irei hoje, né? Então, de que não irei hoje está completando o verbo lembrá-los, e o verbo lembrar é um verbo transitivo indireto, então ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Eu acredito no que você me falou. Eu acredito em que? Pergunto com preposição. No que você me falou, respondo com preposição, né? Eu tenho a preposição aqui no, que é em mais o, vai dar no. Então, verbo transitivo indireto
e aqui função de objeto direto. Então, eu vou ter oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Bruno respondeu ao que haviam perguntado. Bruno respondeu a quê? Ao que haviam perguntado. Objeto direto, função, respondendo, subordinado à primeira oração, que é a oração principal, responder é um verbo transitivo indireto, então eu tenho a função de objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá? Completiva nominal, quando a oração está com a função de complemento nominal, ela vai completar o nome. Cuidado para que vocês não confundam complemento nominal com objeto indireto, tá? Quando a oração é completiva nominal e quando a oração é objetiva indireta. Porque objetiva indireta, ou seja, o objeto indireto, ele vai completar um verbo. E a completiva nominal, que é o complemento nominal, ele vai completar um nome. Tá? Veja, todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Todos temos esperança de quê? De que a humanidade pare de destruir o planeta. Veja que eu pergunto, né? Todos temos esperança de que eu pergunto com preposição e eu respondo com preposição. Só que aqui eu estou completando uma palavrinha, um nome, esperança. Não estou completando um verbo. Eu só estou completando um nome, ele vai ser uma completiva nominal. Tá? Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Sinto necessidade de que? De que você me deixe descansar um pouco. Necessidade, tá vendo? De que? De que? Olha, eu tenho preposição, mas eu estou completando o nome, então ela está com função de complemento nominal em relação à primeira oração, que é a oração principal. Tá? Então, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tenho dúvidas de que ele vai completar o teste. Ó, tenho dúvidas de que? Eu pergunto. Pergunto com preposição, está completando a palavrinha dúvida, né? Então, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Quando ela tem a função de predicativa, ela realiza a função de predicativo do sujeito, ou seja, está relacionado com o sujeito, né? O predicativo é o termo que completa o sujeito de uma oração, atribuindo uma qualidade a ele, tá? Ele é sempre seguido no verbo de ligação, que indica um estado. Ser, estar, ficar, perecer, permanecer, continuar e andar. Esses são os verbos de ligação. Então, os verbos de ligação, quando tem os verbos de ligação, eu vou ter um predicativo, tá? Porque o que é o verbo de ligação? Ele é o elo entre o sujeito e o predicativo, tá? Ó, o bom é que a festa será amanhã. Olha, eu tenho um verbo de ligação, é, tá? Sujeito e predicativo do sujeito, tá? O bom, que a festa será amanhã, está relacionado com que a festa será amanhã, né? Se diz respeito ao sujeito que é bom. E eu tenho o verbo de ligação aqui. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa. A verdade era que nós tínhamos razão. A verdade era o quê? Que nós tínhamos razão. O bom é que ela sempre foi bem comportada. Tá? Ó, verbo de ligação, então aqui eu vou ter o predicativo, né, e o sujeito. Então, oração subordinada, substantiva, predicativa e oração principal. Quando ela é apositiva, ela tem função de apositivo, tá? Aposto é quando eu quero explicar alguma coisa, tá? Ela sempre vai vir seguido de 2 pontos. Helena apenas desejava uma coisa, que fosse muito feliz com sua família. Oração principal, Helena desejava uma coisa, que fosse muito feliz com a família. A oração subordinada, substantiva, positiva. Pedi um favor aos meus amigos. Oração principal, estou explicando o quê? Que esperassem por mim. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Todos pensavam a mesma coisa. Oração principal. O quê? Que eu sou um vitorioso. Estou explicando. Oração subordinada, substantiva, apositiva.
Aí nós temos a oração subordinada adjetiva, tá? A adjetiva ela pode ser explicativa e pode ser restritiva, tá? Ela se encaixa na oração principal, funcionando como adjunta do nominal. Então veja que as substantivas, elas estão relacionadas, elas são subordinadas, né, à oração principal, exercendo as funções de complemento nominal, de sujeito, objeto direto, objeto indireto, indicativa, de apositiva. As adjetivas, elas têm a função de adjunta do nominal e vão ser explicativas e vão ser restritivas. As explicativas, elas acrescentam uma qualidade acessória ou antecedente, e são separadas da oração principal por vírgula. Então, como diz a oração subordinada adverbial explicativa, ela vai explicar. Ela sempre vai estar separada por vírgulas. Os jogadores de futebol que são iniciantes não receberam salário. Então, veja, jogadores de futebol, vírgula, que são iniciantes, vírgula, não recebem salário. Que são iniciantes, eu estou explicando, né? Que os jogadores de futebol, eu posso dizer que os jogadores de futebol não receberam salário, mas estou explicando que são iniciantes, né? Está entre vírgulas, então eu tenho oração subordinada adjetiva explicativa. João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos, né? Que é o mais calmo da turma, né? Eu estou explicando que é o João, né? Se eu falar João surpreendeu a todos, eu estou falando em geral, mas eu estou falando que é o mais calmo da turma, estou explicando entre vírgulas, então eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Se eu falar o exame final deixou todos apreensivos, estou falando generalizando, mas eu explico que estava muito difícil, né? Entre vírgulas. Então, tem oração subordinada adjetiva explicativa. E já as restritivas, tá? Ao contrário das orações explicativas, elas restringem ou elas delimitam o significado, tá, do antecedente e não são separadas por vírgula. As pessoas que são racistas merecem ser punidas, vendo? Eu não tenho vírgula, então ela está restringindo, tá? Está delimitando o significado. Então, as pessoas, oração principal, que são racistas merecem ser punidos, oração subordinada adjetiva restritiva. As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes, que não praticam esportes, restringindo, né? Oração subordinada, adjetiva restritiva. Aí, as pessoas a ser a oração principal e costumam ser mais doentes, oração principal também. Os alunos que falavam alto estavam perturbando a professora. Os alunos de oração principal estavam perturbando a professora de oração principal e que falavam alto está restringindo. Então, vou ter oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre as orações subordinadas às adverbiais ainda, tá? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Bom, eu vou colocar essa aula lá, vou subir ela lá para o YouTube. Se tiver alguma dúvida, se quiserem rever a aula está lá, tá? Gente, até amanhã então. Bom dia para vocês e se cuidem. Tchau.